Fala mestre, fala mestra, tudo tranquilo? Vamos lá então para a solução das questões de estática que caíram no Enem de 2013 a 2018. É um conteúdo que assusta bastante, mas tu vais ver que não caiu muitas questões não, tá bom? Acompanhe a leitura da questão de número 1. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas aplicam uma força chamada força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A distância em relação ao ponto fixo, né, ao polo de rotação, isso que ele quis dizer. Porque quanto maior for o braço de alavanca, maior é o momento gerado para a mesma força. Como essas forças acabam equilibrando os seus momentos, quer dizer que quanto maior o braço de alavanca, menor será a força. Lembrando que o braço de alavanca é sempre medido em relação ao polo de rotação, ao ponto fixo, tá? Então, se for um instrumento, um alicate, uma pinça, sempre pensa, onde não mexe é esse polo de rotação, ok? A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Então, tem um alicate, ó, aqui está o polo de rotação do alicate. A gente tem também no mesmo desenho uma pinça, aqui está o polo de rotação da pinça. O quebra-nozes, aqui o polo de rotação do quebra-nozes. O carrinho de mão, o polo de rotação pode ser o ponto de contato da roda com o chão, ou considerar o centro da roda. E no abridor de garrafa, o ponto fixo é esse aqui, tá bom, mestre e mestra? Lembra que tu apoia o abridor de garrafa em cima da garrafa, é o ponto que não mexe. Onde está em contato com a tampa, mexe também. Onde está fazendo a força, que é a força potente, vai ser a alavanca maior, né? Mas vamos à pergunta dele. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Então, onde que a alavanca da força potente é menor do que a alavanca da força resistente? É isso que ele está perguntando. Então, onde que a alavanca da força potente é menor, aliás, do que da força resistente. Ele quer que a força potente seja maior. Então, eu vou procurar onde é que está a força potente em cada uma das alavancas. Olha só, a força potente está aqui no alicate, ó. Vou desenhar em rosa aqui, ó. Vou chamar de força potente. A força potente tem esse braço de alavanca aqui, ó, todo esse braço de alavanca. E a força resistente, que resiste à torção da alicate, né? Vou desenhar assim, ó. Aqui está a força resistente do que está sendo apertado pelo alicate. Tem só esse braço de alavanca aqui, mestre, ó. Então, onde o braço de alavanca é maior para a força potente, ela é menor. Então, não é a alicate. Na alicate, a força potente é menor do que a força resistente. Na pinça, a força potente está aqui, ó, é onde a gente faz força. Força potente. E o braço de alavanca é esse aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Então, se esse é o braço de alavanca para força potente e a força resistente na mesma alavanca, vou desenhar, ó, a força potente, resistente aqui, tem o braço de alavanca maior. Se o braço de alavanca é maior para a força resistente, quer dizer que a força resistente é menor. Então, a força potente é maior. Então, na pinça já é a resposta. Agora eu vou conversar contigo, mestre, sobre um detalhe que foi conversado na aula. Sempre que falar em alavanca, interfixa, interpotente, interresistente, lembra, inter é quem está no meio, quem está entre. E esta força, que no caso da pinça, né, interpotente, a força potente está no meio, vai ser sempre a maior das forças. Então já está resolvido. Se tu percebe que a força potente na pinça está intermediária, está entre a força resistente e o polo de rotação, essa força é a maior de todas. Com certeza ela vai ser maior que a força potente e maior que a força, que é resistente, maior que a força no polo de rotação. Aqui na alicate, por exemplo, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Na alicate, a gente tem a força do ponto fixo, o polo de rotação no meio, ó. Então, aqui está a força maior. Então, o que na alicate exerce a maior de todas as forças? Aquele pininho é o pino mesmo, né? O eixo de rotação das duas alavancas dessa alicate. Tudo bem? Então, sempre é maior a força em quem está no meio. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então à solução da questão de número 2, que é do Enem de 2016, né? Segunda aplicação. Acompanhe a leitura ali.
A figura mostra uma balança de braços iguais em equilíbrio na Terra, onde foi colocada uma massa m e a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Lá na Lua a gravidade é bem menor que aqui, é aproximadamente um sexto da gravidade que a gente tem aqui, sobre a qual foi colocada uma massa emissão. Então, lá na Lua, né, na superfície da Lua, como está escrito aqui, ó, colocaram uma massa emissão sobre uma balança de força, aliás, né, uma balança de força. Indicou 4 newtons. Aí ele está perguntando o seguinte, ó, a razão entre as massas emissão e emizinho é... Eu tenho aqui uma balança de braços iguais, mestre e mestra. Sempre que falar balança de braços iguais, quer dizer que os braços de alavanca para cada um dos pesos que estão aqui, né, que são as forças aplicadas em relação ao polo de rotação, ó, os braços de alavanca, deixa eu desenhar melhor aqui, os braços de alavanca vão ser iguais. Tá, então os braços de alavanca são iguais. E se os braços de alavanca são iguais, a balança só vai ficar em equilíbrio quando as massas forem iguais. Então as massas são iguais, consequentemente a gente vai dizer que as massas são iguais. Então eu já posso dizer que a massa mzinho é igual a 1 quilograma. Pronto, eu tenho 1 quilograma desse lado, eu tenho que ter 1 quilograma desse. Bem simples. Bem, na verdade, quando for balança de braços iguais, mestre e mestra, a massa que está de um lado tem que ser igual à massa que está do outro lado. E o peso da própria balança, né, o braço da balança ali, toda a gangorra, não interessa, porque está apoiado bem no meio, né? Então ali no meio é que essa força está sendo exercida. Então não vai ter um polo de rotação, não vai ter um momento para essa força, porque não tem braço de alavanca em relação ao polo de rotação. E agora a gente quer descobrir qual é que é a massa emissão, já que ele nos pediu a razão, né, entre a massa emissão e a massa emizinho. Como eu sei o peso na Lua igual a massa vezes a gravidade na Lua. Então, peso na Lua é 4 newtons, massa, emissão, vezes a gravidade na Lua, que é 1,6. Quer dizer que a massa vai ser igual a 4 dividido por 1,6. A massa vai ser igual a 2,5 quilogramas. Como ele quer emissão sobre emizinho, então emissão sobre emizinho vai ser igual a 2,5 sobre 1. Então, a razão é igual a 2,5. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 3. Acompanhe a leitura aí. Em um experimento, o professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações da barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre uma base triangular com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Tá, é o que está aparecendo aqui. Como ela está na situação de equilíbrio, mestre e mestra, a gente pode desenhar a força-peso do arroz, vou desenhar aqui de vermelho, ó. Qual é que é a força-peso do arroz exercida na barra? Bom, o peso do arroz, vou botar aqui PA, é igual a 50 newtons, já que a massa é 5 kg vezes 10 da gravidade, né? Essa conta a gente não precisa fazer. E o peso dessa barra vai ser no meio. Por que o peso da barra é homogêneo? No meio, aliás, já respondi, né? Se falar barra homogênea, peso no meio. Então, olhando para a barra, onde é que vai ser o peso? O peso, o meio da barra está aqui, ó, bem aqui é o meio da barra. Vou desenhar o peso da barra. Como é que a gente descobre? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pedacinhos de barra para a direita, 1, 2, 3, 4 pedacinhos de barra para a esquerda. Consequentemente, aqui é o peso, o meio da barra. Então, aqui está o peso da barra. Agora, se eu sei que essa barra está em equilíbrio e eu sei que o polo de rotação é esse aqui, ó, bem onde está apoiada a barra, a gente vai dizer que o momento da força peso do arroz, que tende a gerar no sentido anti-horário, tem que ser igual ao momento da força peso da barra, que tende a gerar barra no sentido horário. Então, eu escrevi aqui, ó, momento do peso da barra tem que ser igual ao momento do peso do arroz. Cada um desses momentos, ou torques, né, mestre e mestra, vai ser força vezes braço de alavanca vezes seno do ângulo entre a força e o braço de alavanca. Aqui, ambas as forças são perpendiculares ao braço de alavanca, então o ângulo sendo 90 graus, seno de 91, então dá para escrever só força vezes braço de alavanca. Então vou colocar aqui, ó,
peso da barra vezes o braço de alavanca para a barra, igual ao peso do arroz vezes o braço de alavanca para o arroz. E aí tem que tomar cuidado aqui, mestre e mestre, ó. As distâncias têm que ser encontradas, né? A distância não vem pronta. Então, eu vou colocar aqui, ó, a distância de onde está aplicada o peso do arroz até aqui é 3 unidades. Eu vou chamar de 3. Não sei 3 o que que é, mas é igual dos dois lados, é a mesma unidade de medida. Se quiser colocar que é 3 centímetros, pode, 30 centímetros, pode também, tá? Então, aqui a distância para o peso da barra, né, é apenas uma unidade de distância. Vou colocar um aqui. Lembra que após determinar qual é que é o polo de rotação, aí sim tu pode achar qual é que é o braço de alavanca para aquela força. Tudo bem? Então, agora é só fazer a conta. Peso da barra, vamos descobrir, vezes o braço de alavanca para o peso da barra, que é uma unidade, igual ao peso do arroz, que é 50 newtons, vezes a distância, que é 3 unidades. Quer dizer que o peso da barra é igual a 150 newtons. E ele nos pergunta qual é que é a massa da barra obtida pelos alunos. Bom, peso é massa vezes a gravidade. Gravidade aqui na Terra, né? Igual a 150. Como eu sei que a gravidade é 10, então massa da barra vai ser igual a 150 dividido por 10. Quer dizer que a massa da barra é igual a 15 quilogramas. Massa da barra é igual a 15 quilogramas. Alternativa letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Viu que não é para se apavorar no Enem com estática, né? Tomara que caia. Agora vamos à leitura da questão de número 4. Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características da ferramenta utilizada, habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chaves de roda. Então tem aqui o modelo 1, que tem um braço de alavanca de 20 centímetros para cada lado, né? Tem o modelo 2, que é só um braço de alavanca de 30 centímetros, e o modelo 3, que tem 2 braços de alavanca, mas a soma deles dá 25. Aí te pergunta, em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade? Mestre e mestra, mais facilidade significa que com uma mesma força vai gerar um torque maior, vai gerar um momento resultante maior. E na primeira situação, no primeiro modelo aqui, mestre e mestre, a gente tem que se dar conta de que quando a pessoa utilizar essa ferramenta, ela vai colocar o parafuso aqui, vai fazer uma força aqui para baixo e aqui para cima. Nessa, a gente vai ter o que se chama de binário. Qual é que é o momento do binário no primeiro caso? Vou escrever aqui, ó, momento do binário. O momento do binário vai ser sempre a força vezes a distância entre as forças. A distância entre as forças neste binário é 2 braços de alavanca, é o que ele nos mostrou, né? 40. Então, a gente vai ter 40 na distância vezes a força F. E nas outras alavancas, a gente vai ter uma das mãos que vai ficar aqui, não vai exercer nenhum torque, né? Porque não tem braço de alavanca em relação ao polo de rotação, que é onde está o parafuso na roda, né? E aí a outra mão vai fazer força aqui, ó, vai fazer uma força neste lugar aqui, para girar a alavanca e conseguir desparafusar o parafuso da roda e depois para parafusar ele. Então ficaria 30 vezes F no 2. E na última situação, mesmo que fizesse uma força aqui e outra força aqui, teria uma força F vezes a distância entre as duas forças do binário, né? Teria um momento de 25, aqui 25 vezes F. Então, a situação que eu tenho maior facilidade gera um momento maior com uma mesma força, que é o que é limitado na pessoa, né? Ela vai ter um limite de força para exercer, é a situação de número 1. Então, 1 em função da ação de um binário de forças, verdadeiro binário aqui, com braço de alavanca total, né? 20 para cada força de 40. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Muito tranquilinha a questão das questões do Enem desde 2013 até 2018 sobre estática.